dois navios da Marinha de Guerra, as fragatas Independência e Rainmaker, encontram-se próximos a um farol. A fragata Independência segue em direção ao norte, com velocidade 15 raios de 2 nós, e a fragata Rainmaker em direção nordeste, com velocidade de 20 nós. Então, só para a gente entender, nós temos aqui em direção ao norte a fragata Independência, com velocidade de 15 raios de 2 nós, e no nordeste, fazendo o ângulo de 45 com o norte, nós temos a fragata Rainmaker, que eu acho que é assim que se pronuncia, Então, Independência e Rainmaker, e eu vou colocar ali, vou destacar o ângulo, que é de 45. Eu tinha que saber? Você tem que saber. Do norte para Rosa dos Ventos, Do norte para o leste é 90, do norte para o nordeste 45, tá? Beleza. Consegue que ambas as velocidades foram medidas em relação ao farol. O farol é um ponto fixo na Terra, velocidade em relação ao solo. E ele fala que na região tem uma corrente marítima de 2 nós. E não importa o sentido, o que está acontecendo, ambas as fragatas estão no mar. Então ambas sofrem a mesma correnteza, Então a gente não precisa colocá-la na nossa conta, Isso é apenas um distrator. Para comparativo, imagina que tem duas pessoas dentro de um ônibus que está a 60 km por hora em relação ao solo. Essas duas pessoas começam a se movimentar no ônibus. Uma anda para frente com velocidade de 2 metros por segundo e a outra com velocidade de 1 metro por segundo. Tudo bem. E aí, se eu pergunto a velocidade com que uma tem em relação à outra ali, a velocidade do ônibus pouco importa, haja vista que ambas estão dentro do ônibus. Então, é a mesma coisa nessa situação. Ambas as fragatas estão na correnteza. Então, se você colocar a velocidade da correnteza na conta, vai valer para os dois, Então, na hora de fazer a velocidade relativa, ela some. Então, não faz sentido, tá? Se imagina uma pessoa 1 e a outra 2 metros por segundo dentro do ônibus. O ônibus está a 60 metros, vamos botar quilômetro por hora. Então, você tem alguém com 61 e alguém com 62 em relação ao solo. A diferença continua sendo 1. Então, pense nisso. Pensa em duas pessoas dentro de um ônibus. Se você quer a velocidade relativa entre elas ali, a velocidade do ônibus pouco importa. Bom, dito isso, ele quer então o módulo da velocidade relativa da fragata Independência em relação ao Rainmaker. Então, alguém que está na fragata Rainmaker está olhando a fragata Independência se afastar. Com qual velocidade? Essa é a pergunta. E aí, então, a velocidade da fragata Independência em relação ao Rainmaker, a gente tem que traçar aqui, fechar o nosso polígono, A regra de fechar o polígono. Velocidade relativa, a gente vai subtrair as velocidades. Quando a gente subtrai, tem que fechar esse polígono, Na soma, que é a regra do paralelogramo, é uma outra situação. Aqui, pronto. Então, para quem está na fragata Rainmaker, está vendo alguém lá na Independência se movendo nesse sentido. A gente tem que saber o módulo dessa velocidade. Essa é a pergunta. Mas poderia muito bem perguntar direção e sentido. A gente tem que saber desenhar. Vamos para a lei dos cossenos. V ao quadrado é igual a 15 raiz de 2 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 20 ao quadrado, menos 2 vezes. Esse menos foi esquisito, eu vou até, menos 2 vezes o produto dos catetos, 15 raiz de 2 vezes 20, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, raiz de 2 sobre 2. Que é um ângulo de 45, Perfeito. Vamos aos cortes. Raiz de 2 com raiz de 2, corta com 2. Nós temos 20 vezes 15 dá 300, com 2, 600. Aqui a gente tem o quê? A gente tem 15 ao quadrado é 225, vezes 2, 450. 450. Mais 400, menos 600. Então, a gente vai ter 250 de saldo positivo aí, V ao quadrado é igual a 250. Caraca, professor, raiz de 250? Bom, pensa comigo. Raiz de 15 ao quadrado é 225. É um pouco mais do que 15, Então, me parece razoável a gente entender que essa velocidade ela é aproximadamente 15,8 nós. Perfeito? Mas, obviamente, você pode fazer a continha para verificar
15 raiz de 2, letra D de jeans é o gabarito. Abraços e bons estudos!